Estamos aqui em mais um episódio do A Caneta Delas, hoje com uma convidada muito especial, uma amiga minha de longa data, Ana Gabriela, que é empresária, estrategista de marketing, fundadora da Elion Marketing Inteligente, agência especializada em posicionamento, performance e inteligência artificial aplicada aos negócios. A Ana atua há mais de 15 anos no ramo, mas eu vou deixar ela contar um pouquinho da história e da empresa dela. Ana, se apresente e obrigado por ter vindo aí ao nosso podcast. Imagina, muito obrigada, Thaís, pelo convite de estar aqui. Fico muito feliz de estar aqui, pela sua amizade também. E, bom, falando um pouquinho de mim, eu sou gaúcha, sou natural de Venâncio Aires, capital nacional do chimarrão. Morei muito tempo no Rio Grande do Sul, numa região que a gente chama do Vale do Rio Pardo. E lá eu me encontrei em um ambiente muito parecido com esse aqui que a gente está hoje, que é o rádio. E lá eu comecei com locução e a locução me trouxe até a comunicação, até a publicidade, até o marketing e a Foz do Iguaçu. Então eu vim para cá em 2014, trabalhar numa emissora aqui local e a partir disso eu gostei muito da cidade. A gente tem uma brincadeira aqui, né, que quando a gente bebe das águas das cataratas alguma coisa acontece. Então a ideia era ficar só um ano, estou aqui desde então. Gosto muito da cidade e aqui fiz meu negócio, fundei a Elion e espero continuar muitos anos por aqui. E você já está há quanto tempo aqui, Ana? Desde 2014, né? Então são aí mais de 10 anos. 12 anos. Ana, hoje você tem uma trajetória muito sólida, mas toda a construção tem bastidores. Sim. Qual conselho você daria para a Ana do início da carreira? O conselho principal que eu daria para a Ana do início da carreira é vencer a insegurança, vencer o medo e confiar muito no instinto, né? Eu acho que é na intuição que eu diria. É algo que muitas vezes a gente subestima. E eu vejo que isso vem muito também da idade, né? Quando eu cheguei aqui, eu tinha 21, 22 anos. E é natural, né? A gente, quando está num lugar novo e está trazendo uma ideia nova ou está abrindo uma empresa, a gente tem muitos receios, a gente tem muitos medos. Então, é natural, mas eu diria isso. Eu diria, confiaria muito mais no teu propósito, no porquê que você se propôs a fazer aquilo, porquê que você decidiu abrir a sua empresa, porquê que você decidiu trilhar esse caminho e lembrar disso para poder seguir à frente. Ela teria sofrido menos. Em algum momento você sentiu que precisava provar mais a sua capacidade por ser mulher em ambiente de negócios e liderança? Eu diria que praticamente o tempo todo, especialmente no começo, né? Quando a gente precisa... sempre tive uma característica, Thaís, de ter um rosto muito mais novo do que a minha idade, né? Então, eu tenho 33 anos, vou fazer 34, e quando eu falo isso, a pessoa, não, imagina, você tem no máximo 20, 21, 22... E, na verdade, não, né? Eu tenho 33 anos, né? Então, como você falou, são mais de 15 anos de carreira. Então, desde os 14 anos, eu atuo não de maneira profissional, mas já na área da comunicação, né? Trabalhando com isso. Se eu for mais longe ainda, desde os 5 anos, meu pai tinha um programinha na dominical, numa rádio, e eu tinha um espaço dentro desse programa, e contava uma historinha infantil ali, brincava. Então, eu sempre estive dentro desse meio. E é muito difícil a gente, num ambiente corporativo, mulher, né? Então, você já tem uma carinha mais infantil, digamos assim, né? Transmitir uma confiança que, às vezes, já é imputada ao homem só pelo fato dele ser homem, só pelo fato dele ter uma barba. Então, você precisa, de uma certa forma, muitas vezes, vestir uma postura mais séria, mais rígida, e trazer muito o teu posicionamento com muita convicção. E dentro do ambiente onde eu comecei, que foi um ambiente mais masculino, né? Quando eu entrei na rádio, quando eu comecei a apresentar programas de rádio e tal, a emissora ela era composta mais de homens, né? Então, a gente precisa entrar nesse universo e, ao mesmo tempo, entendendo qual é o nosso espaço, como que a gente faz isso sem perder a nossa essência e como que a gente cresce ali dentro. Então, existe isso e é um pouco difícil de explicar, mas realmente é algo que exige que a gente esteja 2 passos à frente, né, para ter essa sensação de igualdade. Eu tenho a impressão que todo mundo sabe que existe, mas ao mesmo tempo fica
Eu não sei dizer, assim, não sei. É como você falou, fica difícil de explicar. É difícil e porque cada um tem a sua percepção, né? Eu, inclusive, estava participando de um almoço esses dias e recebi isso. Tipo, um homem falou, mas todos os meus pares, independente se são homens ou mulheres, recebem o mesmo salário. Então, para mim, não existe essa questão de diferenças e tudo mais. Aí, cara, dentro de um ambiente, assim, né, de um serviço público, alguma coisa, beleza, isso pode acontecer. Mas aí a gente olha para a questão de quantas pessoas estão dentro de um ambiente. A gente chega numa mesa e vê quantos homens tem num cargo de liderança, quantas mulheres tem num cargo de liderança. Né? Se a gente for olhar para a nossa cidade, tem mais empresários homens do que empresárias mulheres. Se a gente olha isso no contexto nacional, segue assim, no contexto estadual, segue assim. Se a gente for no nosso país vizinho, a diferença é maior ainda, né? Então, é isso. Todo mundo olha para o seu contexto, né? E aí a gente que vive isso na pele, com certeza a gente sente muito mais. Ana, como você lida com a pressão de precisar ser forte o tempo todo? Olha, essa é uma boa pergunta, assim, né? É difícil porque a gente não é forte o tempo todo, mas a gente precisa ter essa casca grossa, né? E especialmente a gente num cargo de liderança e tendo uma empresa ou tendo uma responsabilidade com aquele time, com aquela equipe, com os clientes, com quem confia em você. E é realmente muito difícil. A gente precisa ter muita inteligência emocional, né? E entender sempre o propósito. Eu sempre comento, inclusive com os clientes e tal, que toda empresa ela tem um impacto positivo. A gente abre a empresa com um objetivo. Não é à toa que a gente precisa fazer um contrato social lá quando a gente abre a empresa. Então, muitas vezes a gente tem que lembrar daquilo, porque não é só o dinheiro que vai sustentar, né? É realmente toda manhã aquele objetivo. Por que eu abri aquilo ali? Por que eu estou fazendo aquilo? E aquilo tem que ser maior, né? Porque é algo que faz com que a gente se conecte e consiga ser aquela pessoa que transmite, né, para a equipe, para os clientes e tal, essa confiança, o que a gente precisa trazer, mas com certeza não é fácil, né? Existem momentos que a gente precisa ter de descompressão. Eu acho que cuidar da inteligência emocional é o principal ponto aqui. E se conhecer, né? Conhecer quais são os seus gatilhos, entender quais são os seus limites, eu acho que isso é o essencial. Muitas vezes a gente esquece disso. Esquece que, cara, existe um limite, né? Existe até onde eu posso ir, até onde eu alcanço. E é naquele momento entender o que eu preciso fazer para, cara, não deixar de esmorecer. Recuar. Né? Exatamente. Existe alguma insegurança que ainda te acompanha, mesmo depois de tantas conquistas? Eu ia falar isso para você, Thaís. Acho que quando você comentou assim, o que eu falaria para Ana que começou, eu diria que essa Ana que começou, ela ainda existe aqui, mas a gente aprende a lidar com isso. Então, sim, existe essa insegurança, existe o medo, o receio, né? Porque a gente tem o cenário micro e o macro também que a gente não tem controle. Então, é algo que eu lido todos os dias. São coisas que eu falo para eu mesma, assim, no sentido de, cara, o que eu posso fazer aqui para isso aqui não me derrubar? Para onde que eu posso olhar que a gente vai conseguir dar a volta por cima? Então, ter muita atitude positiva é o que ajuda bastante nesse momento. Hoje se fala muito sobre posicionamento e autoridade. Na prática, qual é a diferença entre aparecer e realmente construir uma marca forte? Vou te falar que é muito o impacto e o que você lembra quando você olha para alguém. E eu acho que ou para a marca em si. E eu acho que essa é a grande diferença. Porque hoje, e aliás, isso é humano, né? A gente se conecta a partir das emoções. Então, quando você faz algo que a gente está se preocupando só com a vitrine, né? Só em parecer ser bom ou coisas assim, logo as coisas caem. Né? Então, tem um ditado antigo, né, que o diabo ele faz a panela, mas ele esquece da tampa. E eu vejo mais ou menos dessa forma. O posicionamento, ele realmente é aquilo que você acredita e você traz com convicção. E isso fica claro. A gente se conecta muito com a energia da verdade. Então, é algo que eu trago para os valores da minha empresa, que é algo meu. Né? Eu trabalho com transparência. Se tem algo acontecendo, o meu cliente vai saber, eu vou transparecer isso, eu vou falar.
na minha vida pessoal, dentro da empresa também, é um valor essencial, porque para mim isso traz esse posicionamento. Então, quando eu olho para a Ana, eu olho para a empresa, eu olho para a Thaís, o que vem, né? Esse, de fato, é o nosso posicionamento. Então, não adianta a gente cuidar da aparência ali no sentido de, vou ter aqui uma identidade verbal, uma identidade visual, e na prática a gente não executar aquilo, né? Então, vejo dessa forma. Como equilibrar sensibilidade e firmeza na liderança sem perder a autenticidade? Esse é um grande desafio, porque eu vejo assim, Thaís, a gente tem que lembrar do propósito da nossa empresa. E muitas vezes, pensando no sentido, inclusive até feminino, de mulher, a gente quer cuidar, né? A gente quer zelar pelas pessoas que estão ali, ou que cuidam do nosso negócio, ou que trabalham conosco, mas a gente esquece da empresa. E a empresa, eu brinco assim, é como se fosse o nosso filho. Então, é dela que a gente precisa cuidar. Então, lembrar disso. Acho que lembrando que toda empresa ela tem um objetivo, ela tem uma meta, e às vezes existem pessoas ali que não fazem mais sentido para aquele ecossistema, para a empresa, né? E muitas vezes a gente segura, a gente trava, a gente retém, porque a gente precisa, porque pelo menos está aqui, pelo menos conhece o processo, sabe como fazer, mas essa pessoa vai te consumindo aos poucos, né? Então, a gente fica ali pensando em maneiras de driblar isso, e o ideal seria, de fato, afastar, né? E lembrar que quem é o meu filho, digamos assim, é a minha empresa. Quem eu tenho que cuidar é a minha empresa, né? E isso faz com que a gente, sim, precise trazer um pouco mais de autoridade, mas não abrindo mão daquilo que é essencial para nós, né? Que é um pouco da tua pergunta. Eu vejo muito isso. Então, quando a gente entende os princípios daquilo que a gente estabeleceu ali, fica bem claro que a relação, digamos, trabalho, ela pode terminar. A amizade e tal, talvez não, mas eu estou cuidando daquilo que faz sentido para o meu propósito inicial, para o que eu acordo todas as manhãs para fazer. Mas é difícil, né? É não difícil. Misturar o profissional com o difícil. pessoal. É difícil você terminar uma relação profissional e manter uma amizade. É difícil. É difícil porque envolve, né, muita coisa, especialmente quem se envolve bastante com o processo, quem é muito comprometido. Mas por isso que eu falo, quando a gente vai equilibrar, botar no pratinho do que vale mais, é lembrar que o nosso lado vale mais, né? E muitas vezes a gente, mulher, a gente abre mão do nosso lado, né? A gente abraça, a gente pega aquilo ali e fala assim, cara, deixa passar, vai passar, amanhã vai ser melhor, vou relevar. Mas aí a gente perde isso, perde essa autenticidade, perde a mensagem que a gente queria passar. Eu, por algumas vezes no meu ambiente profissional, principalmente quando eu ocupava cargos de liderança, eu acabei priorizando pessoas que trabalhavam comigo por amizade, que não fizeram ou não fariam o mesmo por mim. E assim, é uma lição que se fica, né? Nunca mais contratar alguém que você tem qualquer tipo de amizade, porque você pode perder o amigo, né? Pode perder o amigo. E também, quando a gente insiste, né, nessa contratação, às vezes eu vejo assim, quantos sapos a gente precisou engolir por conta dessa pessoa, né? E muitas vezes o que a gente deixou de fazer de fato, né? Então, muitas vezes eu escutei isso ontem, inclusive, a gente acha que vai ser muito ruim, né? Eu vou tirar uma pessoa e vai me causar um grande problema, porque quem vai cuidar daquilo ali e tudo mais, né? Então, às vezes a gente segura porque vai ter esse problemão. Mas a pessoa saiu e as coisas se encaixaram. Então, às vezes, faltava a gente tomar essa decisão, né? Faltava realmente dar esse ponto final. E isso é uma coisa que é muito libertadora ao mesmo tempo, né? Porque fica, assim, uma situação difícil no início, mas depois a gente vê que, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Isso na outra ponta também. A gente, né, se conhece e eu já ouvi experiência sua, como também já tive experiência de que às vezes a gente passa a ser essa pessoa que saiu do ambiente de trabalho pensando que é o fim do mundo. E, na verdade, é melhor a gente se
se torna uma pessoa mais forte, cresce, corre atrás de outras coisas, e quando vê, nossa, por que eu não fiz isso antes, né? Exatamente. Eu, quando cheguei em Foz, eu fiquei 1 ano nessa rádio que eu trabalhei. E quando eu saí, aconteceram muitas coisas no mesmo ano. Foi julho de 2015. Eu faleceu um familiar meu, eu perdi o emprego, né? Porque a rádio foi vendida, então eles desligaram todo mundo. Eu estava há 1 ano aqui, mas estava sozinho, estava começando um relacionamento, não deu certo, fui trocada por uma uruguaia. e estava para terminar o mês, acabei levando um soco na cara e quebrei o nariz. Nossa. Então, tudo que tinha para acontecer, aconteceu naquele mês, assim, e eu realmente não... fiquei pensando assim, tá, e o que falta agora, né? Foram muitas coisas e tudo muito próximo do outro. E vi, assim, realmente, cara, no fundo do poço, né? Porque pensando muitas coisas, eu estava sozinha, nova ainda, né? Seus 22, 23 anos. E não conhecia muita gente aqui, porque eu vim a trabalho, né? Então, ainda estava começando ali a ter as relações, as amizades e tal. E foi um momento muito difícil para mim. Então, eu tinha todos os motivos do mundo para voltar para casa, voltar para o Rio Grande do Sul, dizer, cara, não deu certo e tudo mais. Mas eu decidi continuar. E eu recomecei aqui em Foz, e por isso que eu também sou muito grata à Foz do Iguaçu. Foi uma cidade onde eu nunca fiquei sem emprego, eu nunca fiquei sem oportunidade. Sempre senti aqui, até considerando outras cidades que eu já morei, que as coisas acontecem aqui. Para quem tem vontade de trabalhar, para quem vai atrás e tal, as coisas acontecem, você dá um jeito, né? E também, graças a Deus, tenho currículo, tenho conhecimento, então sempre fui atrás de oportunidades. Atravessei muito a ponte para fazer locução lá no Paraguai, né? Para trazer dinheiro para casa, até conseguir abrir a empresa e tudo mais. Então, é o que eu lembro quando você fala, né? Então, as melhores coisas da vida, elas podem vir de uma coisa muito ruim que aconteceu. Então, se eu tivesse decidido lá de voltar para o Rio Grande do Sul e tal, talvez a minha vida seria muito diferente do que é hoje, né? Então, eu parto do pressuposto que a gente só cresce sendo forjado. Sabe? Exatamente, então... exatamente. O que você faz questão de preservar em você, independentemente do crescimento profissional? Eu diria que a essência de ter a transparência, né, de ser uma pessoa leal e honesta aos meus princípios, assim. Eu entendo que uma das maneiras da gente crescer é burlando sistemas e tudo mais, né? E sei que isso acontece muito, inclusive aqui no nosso país. E é algo que, para mim, não faz muito sentido, assim. Então, eu jamais abriria mão daquilo que eu acredito, né? Das 4 linhas, como a gente fala. E não abriria mão de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa verdadeira. E, especialmente, de trazer a forma com que eu penso. Porque durante muito tempo, especialmente se a gente está falando de algo dentro da minha área, que eu estudei, que eu tenho argumento para trazer. Porque durante muito tempo, Thaís, eu fui a pessoa que abri mão do meu posicionamento, do que eu pensava, para simplesmente executar, né? Simplesmente fazer o que estavam me pedindo, digamos, né? E em diferentes áreas da vida, tanto no aspecto pessoal, como familiar, enfim, né? Na parte de trabalho, estudo. E deixei de fazer muita coisa e vi muita gente aproveitando oportunidades que eram para mim por conta disso. Por simplesmente deixar a pessoa falar primeiro, ser a protagonista de uma situação onde eu poderia ser a protagonista. E foi uma lição que eu aprendi a duras penas, como a gente falou. Que a gente está na nossa vida, a gente é o protagonista da nossa vida. E muitas vezes a gente se trata como um ator Segundo coadjuvante, plano, né? Então, a gente acaba sendo coadjuvante da vida de alguém. Então, a gente está vivendo a vida de alguém, né? Seja o esposo, seja, enfim, namorado, sabe? Ou o chefe, ou o gerente. E quando a gente vê, fica, cara, mas espera aí, o que isso aqui fala sobre mim? E eu me deparei nesse ponto, né? Chegou um momento que eu falei, cara, mas por que eu estou fazendo isso aqui? Isso aqui está me levando para onde? E lembrei
de mim criança, assim, dos meus objetivos, do que eu queria lá atrás. E fiquei pensando, cara, isso aqui, uma coisa não conecta com a outra. Falei, não, tem algo de errado aqui. E aí que eu comecei todo esse trabalho também de inteligência emocional, né, de terapia, entendendo coisas. E realmente a gente vai abrindo mão com essa questão de querer ser a boazinha, de querer agradar. E a gente tem que ter coragem de desagradar. E você acha que isso é algo que está em nós, mulheres? Olha, pode ser que sim. Porque eu me identifico, né? Eu lembro as ser que últimas sessões de terapia, eu ouvi do meu terapeuta, o Thiago, falou: Thaís, você pode fazer o favor de olhar para o seu umbigo e parar de olhar para os outros? Deu, Eu acredito que sim, né? Eu acho que é uma questão... eu sempre brinco, né? Quando eu me pego nisso, que é a minha lua em touro, né? Que a gente quer botar todo mundo embaixo da asa. Mas eu entendo que sim, é uma característica feminina, né? A gente gera vidas, né? A gente cria, a gente que tem esse dom, mas eu entendo que também a gente, identificando isso, precisa entender para não cair. Tudo na vida é equilíbrio, né? Tudo na vida é equilíbrio, para não abrir mão daquilo que faz sentido para a gente como essência. Eu acho que tudo é uma questão de negociação. Você acredita que a mulher ainda é mais julgada pela forma como se posiciona do que pelos resultados que entrega? Essa pergunta eu faço sempre. Sim, o tempo todo. Infelizmente, inclusive, por outras mulheres também. Muito mais, nossa. Como se veste, por que se veste, o que está fazendo, o que deixa de fazer. E eu vejo que a gente não se preocupa tanto assim quando a gente está falando de homens, né? Então, recentemente, por exemplo, a gente tem os reality shows da vida, né? Aí você vê uma pessoa sendo exaltada porque ficou com 5, 6 pessoas, 3 pessoas no reality show. Mas se a gente for relembrar anos atrás, uma mulher que ficou com 3, 4 caras lá dentro, aí já não era bem assim, né? Então a gente vê isso o tempo todo, né? Eu não consigo não visualizar, assim, né? Eu sempre, quem me diz que isso não acontece, eu peço provas. Acontece muito, nossa. Peço provas porque é realmente muito difícil, assim. E é muito engraçado porque eu vejo que, especialmente entre as mulheres, deveria ter mais empatia, né? Porque a gente entende essas dores, a gente se identifica, como você falou. Estava falando aqui, eu me vejo assim também e tal. Então, a gente tem coisas parecidas, né? A gente tem dores parecidas. Mas eu entendo que é algo bem cultural que está muito enraizado ainda. Mas é isso que eu fico com dúvida, porque a gente vê, tem uma grande parcela de mulheres que entendem esse movimento. Eu acho que hoje em dia está cada vez mais forte esse movimento feminino, né? Sim. Das mulheres quererem o espaço... eu não diria, Thaís, não vou dizer que é um espaço igual dos homens, porque somos seres diferentes, mas um espaço pelo menos, assim, intelectual, profissional, equiparado. E aí, as mulheres, ao mesmo tempo que estão na luta, elas se atacam entre si. Não estou dizendo que os homens não façam isso, né? Mas me impressiona quando eu vejo mulheres assim... óbvio, quem escuta o podcast, quem está aqui, quem me acompanha, você me conhece, sabe que né, eu já passei por algumas situações, e eu não digo de agora, de anos, enfim. E eu vejo que as mulheres atacam mais. Eu fui atacada mais por mulheres. E aí você vai ver as mesmas mulheres que lutam pelos mesmos objetivos. A gente está no mesmo time e isso acontece. É complicado. Realmente, assim, eu fico muito triste que essa situação aconteça, porque, como eu falei, a gente precisaria ter mais empatia para ocupar mais espaços, e a gente vê uma sabotando a outra o tempo todo. E, infelizmente... não entendo por que isso acontece. Talvez porque eu não seja algo que eu pratique, né? Eu olho para todos da mesma forma, mas vejo que acontece muito. Realmente. Hoje você trabalha diretamente com inteligência artificial e estratégica. Qual habilidade você acredita que será indispensável para os profissionais empreendedores nos próximos anos? Vamos lá. Uma das coisas que a inteligência artificial traz para nós é a capacidade de escala. Mas a gente precisa saber o que a gente está escalando. Então, eu sempre penso o seguinte:
ter clareza e visão de negócio vai ser essencial, né? Então, para não responder só pensar, né? Eu acho que é algo que entender o nosso objetivo, o que, que a gente quer e como que a gente vai aproveitar isso para que a gente escale de maneira correta. Relacionando um pouco com inteligência artificial, eu vejo muito isso em tráfego pago hoje. Quando a gente pensa em tráfego pago, a gente pensa no tráfego como um amplificador, né? Que vai divulgar, que vai trazer mais clientes para a gente. A gente nunca olha o anúncio como um filtro, como que a gente filtra essa mensagem para que chegue à pessoa certa, né? Então, muitas vezes o que acontece assim, né, que a gente vê muita reclamação, veio muito curioso, eu fiz um anúncio e veio um vovô, veio uma vovó, coisas do tipo, né? Então, como que esse anúncio foi feito para que ele pudesse ser um filtro e chegasse à pessoa certa, né? Em vez de vir o vovô e a vovó, de vir aquela pessoa que você queria conversar. Então, eu vejo a inteligência artificial hoje dessa mesma forma, especialmente para os próximos anos. A gente precisa dominar cada vez mais dados, né? Ter mais inteligência de dado para que a gente possa subir informações corretas e concretas e o que ela for escalar para a gente não ser algo que no meio do caminho não faça sentido nenhum. E também entender o que eu estou escalando com a AI e o que eu estou automatizando com ela também, para que isso de fato seja um processo que não exija que eu entre lá e, digamos, faça esse prompt toda vez, porque se eu ter que entrar lá e fazer o prompt toda vez, eu também estou sendo um robô, né? Então, a gente precisa ter esse olhar um pouco mais estratégico referente a esse assunto. Interessante. A tecnologia está avançando muito rápido. Você acredita que isso se aproxima ou afasta as pessoas das conexões humanas reais? É engraçado, né? Porque, sim, ao mesmo tempo que aproxima, também afasta. Mas se a gente olha com essa perspectiva do copo mais cheio, eu vejo que a gente ganha tempo de buscar o que é real, né? E isso faz com que a nossa autenticidade brilhe mais. Porque ao passo que a tecnologia e a inteligência artificial fica mais acessível a todo mundo e a gente não faz essa curva de aprendizagem que eu comentei antes, tudo fica muito igual. Então, também fica até mais fácil, digamos, da gente se destacar, né? Buscando essa essência e essa conexão. E uma coisa que a pandemia trouxe para a gente também, né? Que se a gente pode dizer que teve alguma coisa positiva, foi esse ponto da gente lembrar da nossa qualidade de vida, das nossas conexões, da nossa inteligência emocional, né? Não sei como era para você, Thaís, que eu sei que você faz terapia há bastante tempo. Mas antes da pandemia, dentro das pessoas próximas a mim, a questão de psicólogo e tal, era aquela coisa, só quem... não preciso, não preciso. Então, chegou a terapia, cara, então... Todo mundo... tu fala terapia, não, cara, legal, importante e tal. Assim como a questão da reunião online, né? Antes da terapia, antes da pandemia, fazer uma reunião online... Era uma coisa ruim, né? Era uma coisa muito ruim, a gente se acostumou, né? Então, hoje, cara, fazer a reunião ali no Google Meet, no Zoom e tal, é algo que faz parte do cotidiano de qualquer empresário. Né? Eu acho que isso possibilitou muito, por exemplo, eu tenho atendido clientes de outras cidades, né? Eu faço consultoria jurídica, questão de laudo, a gente conversa e talvez... Eu penso que esse mesmo cliente em outra cidade, para que eu fosse até lá, ia gastar com deslocamento e tudo mais. Então, isso é interessante. Mas eu acho que essas conexões reais mesmo tem mais essa pegada mais afetiva, familiar e amigos. Eu acho que deu uma afastada, sim. Mas no profissional é o copo cheio, né? Aquela que possibilita a gente fazer coisas incríveis muito mais rápidos e ter mais conexões nesse sentido. O que você gostaria que mais mulheres soubessem antes de começar a empreender? Eu entendo assim, que seria muito importante quando a gente decide empreender, entender que tipo de negócio a gente quer ter. Porque existem vários tipos, né, de empresa, de prestação de serviço e como que a gente pode fazer essa empresa funcionar. Porque quando a gente vai empreender, a gente se torna empresário. E ninguém nos ensina a ser empresário. Ninguém nos ensina a gerir pessoas, né? Normalmente a gente faz uma formação, você fez a engenharia, você é advogada. Você não aprendeu a gerir um escritório, né? A gerir pessoas. É algo que a gente vai aprender
na prática, né? Ou buscando cursos fora, enfim. E essa curva de aprendizagem, ela realmente ela é muito sofrida, né? Então, a gente lembrar disso. Quando a gente abre o negócio, normalmente a gente é um pouco de tudo, né? A gente é aquele canivete com várias frentes. E conforme a gente vai ampliando, a gente vai precisando de mais pessoas. Então, a gente precisa aprender isso. A gente precisa, sim, buscar recursos, treinamentos para a gente aprender esses processos. Como que eu lido com pessoas, como que eu dou feedback, como que eu delego uma função, como que eu crio um processo. Porque isso economiza muita dor de cabeça lá na frente, conforme a gente for escalar. Eu sempre comento com a minha equipe. Nós somos uma pequena empresa, mas somos uma pequena empresa com mentalidade de empresa grande. Então, mesmo que nosso faturamento seja pequeno, que a gente sejam poucos profissionais, tudo que a gente tem já está preparado para o momento que a gente for uma empresa grande, né? Então, dentro da visão da minha empresa, eu quero ser uma referência nacional, né? Sei que tem muitos passos para isso acontecer, mas eu já ter isso desenhado me ajuda a entender onde eu quero chegar, né? Então, eu vejo muito isso. A gente abre a empresa, às vezes, porque, preciso pagar meus boletos, né? E isso, com certeza, é o essencial. A gente precisa vender, a gente precisa do recurso para viver a nossa vida, mas a gente, entendendo esses passos que a gente vai dando, deixa esse caminho mais leve. E entendendo que a gente não aprende a ser empresário, a gente não aprende a ser gestor, né? Especialmente todas essas habilidades que a gente precisa adquirir. O administrativo, o financeiro, o contábil, né? Além da nossa parte profissional. Ou além do ser publicitária, além do ser advogada, enfim, independente da profissão. Então, diria isso. Tem algum episódio que te marcou e que foi uma virada de chave para você, da qual você falou, eu não vou mais passar por isso, e te deu um gatilho para que você mudasse e crescesse de alguma maneira? Quando o ato de eu decidir viver só da minha empresa, né? Eu tenho sempre trabalhei com a parte de publicidade e tal, como freelancer, né? O famoso freela. Então, sempre tive clientes e trabalhava no CLT. E eu sempre pensava assim, quando a minha empresa crescer, eu saio do CLT e vou viver da minha empresa. Só que a equação, ela nunca ia bater, né? Porque se eu passava 44 horas do meu dia, da minha semana, num local, e o restante na minha empresa, né? Como ou em que momento eu ia escalar? Em que momento eu iria ter tempo para fazer uma reunião, apresentar uma proposta comercial? Então, ficava aquela coisa confortável. E quando eu fui participar de uma reunião e o meu diretor falou assim para mim, olha, eu tô assim, 70% que você sai da empresa, 30% que você fica. Eu estou pensando. Aquilo me deu assim, cara, quem decide a minha vida sou eu. E se você está na dúvida de tudo que eu estou fazendo aqui, e olha que a gente tinha muito case bom ali, né, onde eu trabalhava, eu decido sair. Então, eu já vou colocar todo o peso nessa balança aí e eu estou saindo. E ele, não, mas eu preciso ao menos que você cumpra os 30 dias. Falei, então tá, então eu vou cumprir os 30. Né? Porque, obviamente, também precisava do dinheiro, né? Eu saí ali segurando as calças ali, né? Eu falei, meu Deus, será que eu tomei uma decisão certa? Mas é um pouco do que a gente falou antes também. Foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu pedi para sair e no outro dia eu já estava com um contrato que era exatamente o valor do salário que eu recebia lá. Né? Então, eu vejo que ali foi um pouco daquilo que a gente também já conversou, que é não abrir mão daquilo que a gente quer fazer. Então, eu penso às vezes o quanto a minha empresa já poderia estar lá na frente se eu tivesse tomado essa decisão mais cedo, né? E isso vem sendo cada vez... isso está sempre presente comigo. Eu carrego essa lembrança sempre, assim, de tipo, cara, eu sou a protagonista da minha vida, né? Claro que a gente tem que considerar tudo e tal, mas acho que essa é a vantagem também de ser dona do negócio, assim, né? Você tem a caneta. Então, isso é o que nos ajuda também, né? E, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade, porque a gente tem que considerar todas essas caixinhas que eu comentei, né? O que está fazendo sentido para tudo ali.
e para a sua vida pessoal também, né? Que não é fácil equilibrar essas caixinhas todas. Então, isso foi muito marcante para mim, assim, porque foi o momento que eu falei, pô, por que eu vou depender da decisão dessa pessoa referente à minha vida? Né? O que que eu tô... Aí eu comecei a olhar para isso, né? Olha tudo que eu deixei de fazer. Quantas horas do meu dia eu passo ali? O quanto eu deixei que o meu negócio prosperasse para o negócio de outra pessoa prosperar. Porque trabalhava muito, né? A gente gerava muito resultado lá. E basicamente é isso. Ana, fala para mim uma mulher que te inspira. Temos muitas mulheres aqui que me inspiram, porque entendo que todas nós somos precisamos ser referências uma das outras, assim. Mas eu vou trazer 3 pessoas em especial aqui para esse momento. Eu, profissionalmente, uma mulher que eu admiro bastante é a Camila Renault. Eu participei de uma palestra dela em 2019, mais ou menos, num evento em São Paulo. E eu me conectei muito com ela, porque ela é um profissional de marketing, mas ela era um profissional de bastidor. E fazia muitas coisas, planejava muitas coisas, fazia muitas ações, a mente por trás de muitas campanhas legais, mas ela nunca aparecia, né? Nunca gravava conteúdo e tudo mais. E eu me identifiquei na lata, porque tem a síndrome da impostora, né? E aí me identifiquei muito, porque, cara, eu sou essa pessoa, né? Então aquilo ali foi uma virada de chave para mim, então me inspiro bastante. Também acompanho bastante o trabalho dela, é uma grande inspiração. Outra pessoa que eu vou trazer aqui é a minha mãe, Thaís. Inclusive, o nome da minha empresa carrega o nome dos meus pais. E a minha mãe, ela é uma pessoa que fez muita coisa nessa vida e estou aqui graças a ela. Então, eu tenho uma inspiração gigantesca e, além disso, ela faz um trabalho social muito bacana. Minha mãe é assistente social e eu admiro muito essa profissão, porque você tem que ter muita garra e muito discernimento também, tem que ter um coração gigante para trabalhar nessa área. E outra pessoa, sem querer puxar seu saco, tá? Mas é você. Você é uma pessoa que traz muita inspiração. Você é uma pessoa muito forte. E eu me identifiquei muito com você logo que a gente se conheceu. Justamente por isso, né? Porque você é casca grossa, né? No primeiro momento ali. E você tem muita força e você tem muito a agregar para todo o nosso contexto aqui. E eu sempre digo, né? Toda empresa tem um impacto positivo, mas todos nós temos também. E eu acho que você abrir espaços assim é a tua forma de contribuir também. E por isso eu admiro muito você. Por toda a sua coragem e por toda a sua força nesse sentido, né? Então, você também é, assim, uma grande inspiração, porque eu entendo que muitas pessoas podem pensar que enfim, podem te derrubar e não podem. Você é muito grande. Nossa, muito obrigada. Eu ia te elogiar quando você trouxe a Camila Renault, porque eu falei... Eu estava esperando o momento de que alguma convidada fosse trazer alguma mulher além da mãe. Porque a mãe sempre vai ser uma inspiração para a mulher, né? E aí eu ia falar, nossa, veio um nome, né? E aí você me pega com esse. Obrigado, Ana. Fico muito feliz com o comentário. De verdade, não esperava ser uma inspiração para você. Realmente, assim, você também transparece muita força. Eu vejo o quanto você batalha pela empresa. Você é jovem e tem uma baita empresa. Você fala, minha empresa é pequena. Mas tudo que você já movimentou em torno da tua empresa. Tanto que hoje, quando eu fui confirmar a presença da Ana, ela mandou ali o currículo. Eu falei, Ana, é sobre você, não é sobre a sua empresa hoje. Porque eu vejo que, assim como o nosso profissional vem muito na frente da gente, né? Então, enfim... Por último, que está acabando, se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que têm potencial, mas ainda têm medo de se posicionar, o que você diria? E já abro espaço para você falar o que você quiser. Perfeito. Se posicione. Eu vejo que esse é a nossa maior qualidade, né? A gente veio aqui para esse mundo para deixar a nossa mensagem, senão a gente não estaria aqui. E muitas vezes o que falta é a gente se desprender do medo e dar o primeiro passo.
E o primeiro passo, ele é com medo mesmo, ele é tremendo, ele é com ansiedade, mas uma certeza que eu tenho é que tudo passa. E a gente se arrepende de não ter feito as coisas antes. Então, não deixe de fazer, não deixe de buscar o seu sonho, o seu objetivo, a sua meta. E no momento que, eu não sei o que fazer, olhar, refletir, a gente sempre sabe. Tem alguma coisinha lá dentro da gente que grita pra gente. A gente só precisa aprender a ouvir. Ana, obrigada pela sua participação. Eu trouxe Obrigado você. lembrancinha do episódio. Olha, é só um mimo. Adorei. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Thaís. E aguardo vocês no próximo episódio.